Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que temos para esta aula? Qual é o nosso objeto de conhecimento? Colocando ele aí para vocês, objeto de conhecimento, autores da geração de 45, detalhamento, a obra de Clarice Lispector. Certo? Então esse é o nosso objeto de conhecimento. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Clarice Lispector, a sua escrita e vamos à nossa aula. Estamos aqui abordando justamente a geração de 45 ou pós-modernismo, como também é conhecida, certo? E esse pós-modernismo, o que ele é? Colocando aí o nosso texto para vocês. Olha só, no campo literário, o pós-modernismo representou um dos momentos mais fecundos para a arte do Brasil, revelando autores na poesia, na prosa e no teatro, cujas obras se destacam pela complexidade estética e densidade psicológica. E aí nós temos que lembrar, a primeira geração do modernismo, né, a primeira fase dele, nós tivemos aí uma fase de combate, em que nós tivemos autores que buscavam trazer inovação, Oswald, Mário de Andrade, todos eles buscavam inovar, trazer inovação, trazer o povo, ou seja, a produção literária brasileira para o século, certo? Que estava vigente e tornar essa produção uma produção que tivesse realmente a identidade. E aí nós vamos ter uma geração de combate. Na sequência, a segunda geração, vocês viram que o olhar foi voltado mais para o lado social. Então tivemos aí os romances, certo, de 30, com Graciliano Ramos, tivemos também Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, todos eles aí voltaram a olhar justamente para o Nordeste brasileiro, trouxeram temáticas e também questões relacionadas ao social, evidenciando realidades diversas do Brasil diverso. Então o olhar sai do centro urbano, certo? E vai para a periferia, vai para o interior, para o mundo rural. E aí é evidenciado um universo diferente, um universo triste, com uma realidade bem difícil, que é justamente a realidade do sertão, certo? Já a geração seguinte, nós vamos ter aí, como muitos autores, estudiosos da literatura costumam afirmar, o apuro da forma, ou seja, nós vamos ter uma produção literária mais apurada, certo? Não que eles não inovem, não significa que eles não vão fazer grandes inovações. Eles vão continuar inovando, mas também vamos ter aí um momento de experimentação, de experimentar novas técnicas e também de novas formas de contar histórias, de contar narrativas, certo? De trazer, de narrar histórias, certo? Então, verificando aí que não houve um predomínio de uma tendência unificadora nessa geração. As obras, elas vão dialogar com as vanguardas europeias que nós vimos lá no início, né, lá na primeira fase, antes da primeira fase, e também com as fases anteriores do modernismo, como nós vimos. E as novas experiências estéticas, elas surgem ali no período de pós-Segunda Guerra Mundial. Então, perceba que a partir dos anos 60, nesse período aí, as produções, ora, elas têm um olhar de engajamento, um olhar social, político forte, e ora, elas se desapegam dessa realidade social para se tornar uma expressão mais da angústia e do indivíduo humano, que vai ter suas questões existenciais e também estará ali um tanto fragmentado, certo? Para que a gente possa compreender bem esse contexto de produção do pós-modernismo, é importante que a gente olhe um pouquinho para a história, para o que estava acontecendo nesse período. E para que a gente possa ficar ciente disso, claro que nós preparamos um vídeo com a professora Adriana, que vai explicar um pouquinho do contexto histórico desse período. Com vocês, o vídeo. Olá, meus queridos, eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e estou aqui então para falar sobre um período interessante, que é aí o mundo, né, pós ali 1945 e mais ou menos até ali os anos 90. Por quê? Quando a gente fala então sobre o Brasil, de 1945, a gente terminou ali o período então do governo varguista e estamos passando por um período então ali que a gente chama de período democrático, onde nós vamos ver principalmente ali governos, tá certo? Que começam a trabalhar então a industrialização. E aí eu cito para vocês então o governo do Juscelino Kubitschek,
tá certo? Onde ele dizia o seguinte, que o Brasil iria crescer 50 anos em 5, e para isso ele colocou em prática, então, um plano de metas. E nós temos também nesse período indústrias automobilísticas que vêm, então, para esse Brasil, juntamente também com indústrias ligadas, então, aos eletrodomésticos, ok? Então, o sonho, inclusive, dos trabalhadores era o quê? Ter um Fusca, que era o carro do momento naquele período. Bom, quando a gente fala também sobre esse governo do Juscelino Kubitschek, ele foi aí o grande construtor, então, de Brasília. Então, percebam que a gente tem aí um crescimento urbano, um crescimento automobilístico, mas eu tenho que dizer para vocês também que nós temos graves desigualdades sociais. Quem é rico fica mais rico e aquela população vulnerável, de certa forma, continua também com com os seus problemas, então, sociais. A partir dos anos 50, nós temos também o quê? A primeira transmissão televisiva no Brasil, que é então feita pela TV Tupi, tá certo? Então, nós temos aí a primeira televisão começando também a funcionar neste período, tá? Quando a gente fala, então, e a gente pode, então, aí abranger, então, esse mundo global, nós estamos falando ali, então, deste período pós ali o fim da Segunda Guerra Mundial, onde nós temos aí, né, o sistema ali do nazismo e do fascismo sendo esfacelado, mas temos também o quê? O início do que a gente chama, então, de Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética, tá certo, com as suas correntes ideológicas, principalmente os Estados Unidos ligada ao capitalismo e a União Soviética ligada ao socialismo, eles vão começar a brigar ideologicamente. O que é isso, professora? Eles vão participar, então, teoricamente, de guerras onde eles vão apoiar, ok? Então, aí eu cito a guerra, então, aí do Vietnã e da Coreia. E a gente tem também esse período ligado, então, né, à guerra armamentista. Mas lembra, tá? É, então, esse período, então, da Guerra Fria. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e até a próxima. Muito bem, então vocês percebem que nós temos um Brasil que cresce, certo, de forma urbanística, mas que também mantém as suas desigualdades, mantém os seus problemas que já existiam antes. Percebam que esse crescimento econômico também, o crescimento urbano, industrial, ele não trouxe riquezas de modo abrangente para toda a população, apenas para alguns, para poucos. E as desigualdades permanecem também até hoje. Então observem que essas desigualdades ali, elas em determinado momento elas serão evidenciadas, elas serão mostradas pelos autores desse período e em certos momentos vai se esquecer um pouco dessa desigualdade, dessas realidades e vai se buscar outro tipo de experimentação, ou seja, de fazer literário, mas com um olhar mais voltado para o estético, para a questão ali exatamente da arte, certo? Então observem que nós vamos ter um período em que o mundo se modifica, um período pós-guerra, o Brasil também é um período de crescimento econômico e também de grande desigualdade. Então observe que tudo isso vai influenciar a produção literária dos nossos autores. E entre esses autores, claro, nós temos aí Clarice Lispector, que é uma escritora brasileira que teve uma obra literária de grande expressividade, principalmente pelos seus personagens, certo? Pela sua epifania, o momento mais alto da sua obra, que nós vamos falar um pouquinho mais já já. E ela vai evidenciar diversas realidades e diversos personagens, certo? Tanto daquela realidade mais humilde, quanto de outras realidades, né, que fazem parte do convívio da sociedade brasileira. Ok? Então, vamos entender um pouquinho de Clarice Lispector? Assistam aí o nosso vídeo. Nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia. Descendente de judeus, veio para o Brasil em 1921 com seus pais, fugindo da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa, 1918-1920. Casou com um diplomata, morou em diversos países. No Brasil, viveu nas cidades de Maceió, Recife e Rio de Janeiro. Clarice Lispector foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Com seu romance inovador e com sua linguagem altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais.
Então temos aí Clarice Lispector que inova na sua forma de contar histórias. Nós vamos ter momentos em que nós vamos ter um mergulho bem profundo no interior dos personagens, certo? Nós vamos ter personagens em que nós teremos acesso ao seu interior, aos seus pensamentos e às suas questões também, que são questões existenciais, questões que trazem angústias para esse personagem, e por meio dessa escrita nós conseguimos fazer esse mergulho, conseguimos ali acessar os pensamentos desse personagem, entender a fundo, certo? Por meio dessa narrativa. E uma das obras que se destacam, que eu trago aqui para vocês, é justamente aqui A Hora da Estrela, a história de Macabeia, uma nordestina que veio para a cidade do Rio de Janeiro, e aqui Macabeia vai ter ali um momento de sofrimento. E o que é interessante na obra é que será um narrador masculino, um homem que está contando a história de Macabeia. Esse narrador, em determinados momentos, ele se exalta com a situação da Macabeia, ele tenta ser imparcial, mas ele não consegue. E percebe que Macabeia acaba sofrendo diversas questões de exploração, de assédio, de abuso, e percebam que ela não percebe, ela não se dá conta da sua condição, daquilo que ela está passando, ok? Então vamos ler um trechinho da obra de Macabeia, certo? A Hora da Estrela. Acompanhem comigo aqui a leitura do texto. A Hora da Estrela, 1977. Considerado por alguns críticos como a obra-prima de Clarice Lispector, A Hora da Estrela foi lançada em 1977, poucos meses antes da morte da autora. O romance conta a história de Macabeia, uma simples nordestina que vai para o Rio de Janeiro atrás de oportunidades. Órfã e sozinha, a ingênua Macabeia se vê desamparada em uma cidade grande. É importante destacar, porém, que ela não tinha conhecimento de seu sofrimento, sendo uma matéria rala, alheia à própria existência. Percebe que o nosso texto diz exatamente que a nossa personagem não tinha conhecimento da sua condição, da sua existência e das coisas que aconteciam com ela. Ela não conseguia perceber. Ela acabava sendo muito ingênua, muito inocente, certo? E essa obra, a obra da Clarice Lispector, é particularmente interessante, pois por meio de seus contos e romances, a autora, a escritora, ela traz uma perspectiva, como eu já mencionei para vocês, intimista, ou seja, voltada para os sentimentos e impressões das personagens, que em geral são construídas em primeira pessoa, certo? Então, é o próprio personagem que está contando ali sua história, muitas vezes, que está revelando seus sentimentos. Então, a autora, ela consegue deslocar, né, certo? Ou seja, voltar o nosso olhar para uma perspectiva mais inusitada, mais intimista, né, para o interior do personagem. Então perceba que ela promove assim uma visão sensível e íntima da existência, certo? Quando a gente consegue acessar os pensamentos do personagem, o que ele sente, a gente tem ali um narrador onisciente que apresenta para a gente esse personagem de maneira muito profunda, ok? E quais são as principais características de Clarice Lispector, das suas obras? Então, nós vamos ter prosa poética e introspectiva, certo? Ou seja, nós vamos ter personagens que nós conseguimos acessar os seus pensamentos, o seu interior, os seus sentimentos. Então, é por isso que a gente vai ter essa ideia de introspecção, certo? Exploração profunda da psique humana, como eu já mencionei também, certo? Acessamos os pensamentos, os sentimentos dos personagens por meio do narrador. Então, percebo que nós vamos ter essa exploração. Vamos ter também quebra de convenções literárias na maneira de apresentar, ou seja, de escrever. Vamos ter um foco na subjetividade também, na experiência feminina, lembrando que Clarice Lispector é uma autora feminina, é uma mulher, então ela vai voltar o seu olhar também para essas questões que estão voltadas para o universo feminino. Monólogo interior, certo? E um fluxo de consciência. Como assim, professor? Um monólogo interior. Em muitos momentos nós vamos ter o próprio personagem conversando com ele mesmo, certo? Refletindo sobre as suas ações. Então, nós vamos ter esse monólogo, uma conversa do personagem com o próprio personagem, certo? E esse fluxo de consciência, exatamente, nós temos acesso a esses pensamentos, certo? E vamos ter reflexões existenciais, certo?
e epifanias. E aí eu chamo a atenção de vocês justamente para a epifania, que é uma das características mais marcantes da obra de Clarice Lispector. O que é a epifania, gente? É um momento de revelação. É um momento em que os personagens da autora, certo? Todos eles, todos aqueles que são protagonistas, que estão ali protagonizando as ações, eles têm uma tomada de consciência. De repente, eles começam a perceber que alguém está explorando ele, que ele já não pensa de determinada forma, ele consegue perceber, de repente, que seus sentimentos mudaram em relação a outra pessoa, a pessoa amada. Então, é sempre um momento em que ele tem essa percepção, em que tem esse esclarecimento, certo? Então, percebo que a epifania é exatamente isso, é um momento de percepção, de esclarecimento, é o momento em que o personagem se dá conta da situação em que ele vive, da sua realidade. E em toda a obra, certo? Todos os contos de Clarice, nós vamos ter exatamente um personagem que vai ter esse momento de epifania. De repente, a mãe com a filha que se esbarram, e aí, de repente, já percebem que não são tão próximas, que elas não conseguem mais dialogar, conversar, não é mais como antes. De repente, é um garoto, certo? Um adolescente que começa a despertar os sentimentos, certo? Começa a olhar para outras pessoas com sentimentos amorosos. Então, percebo que temos aí um momento de percepção, de manifestação. Isso ocorre também na obra aqui, na Hora da Estrela, com Macabeia. A gente sabe que Macabeia é uma personagem nordestina, ingênua, que é explorada, e em determinado momento ela tem essa percepção, ela vai perceber que ela não é feliz. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre essa obra, certo? Então, as produções literárias, aqui falando sobre as produções um pouquinho mais da autora, elas retratam situações do cotidiano, mas a partir de uma visão subjetiva e profunda, como já mencionamos, explorando sentimentos e impressões dos personagens. Entre as principais características da obra de Clarice Lispector, nós vamos ter exatamente essas percepções aí que eu acabei de elencar para vocês, ok? Dando sequência ao nosso texto, falando um pouquinho mais sobre Macabeia, certo? E em A Hora da Estrela, observem aí que neste trecho nós temos a nossa personagem. Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar, em vez de um sanduíche de mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo. A pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender. Ninguém a quer. Ela é virgem e inócua. Não faz falta a ninguém. Então, observem a percepção que nós temos do narrador da história em relação a Macabeia. Ela é uma pessoa que é inexpressiva, que ninguém sente falta, que ninguém olha por ela, que ninguém quer saber dela, né? De forma, ali, vamos dizer, de forma mais aprofundada. As pessoas não se importam com ela. Aí a gente pode pensar, devido à sua origem, humilde, certo? Por ser órfão também. Então, percebo que nós temos toda uma problemática social em cima da personagem, ok? Seguindo o texto. Quanto à moça, ela vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior nem melhor. Ela somente vive, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Na verdade, para que mais que isso? O seu viver é ralo. Então, observem a forma como Macabeia é apresentada, o viver dela. O viver dela é ralo, certo? É fraco, não tem uma grande expressividade. Então, percebo que ela é uma pessoa marginalizada completamente. E aí, quem está falando de Macabeia? É exatamente o narrador, o Rodrigo S.M., assim que ele é escrito, ok? Percebo que esse narrador aí é um narrador masculino, pelo nome, né? É um homem. Então, percebo que Clarice Lispector escreve essa obra e nomeia esse narrador, né? Ela faz isso com um olhar aí como se ele fosse um homem. E o que o narrador diz aí a respeito da obra? Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar palavras que vos sustentam. A história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens e eu sou um dos mais importantes deles. É claro, eu, Rodrigo S.M., relato antigo, pois não quero ser modesto
e inventar modismo, à guisa da originalidade. À guisa de originalidade. Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e grande finale, seguido de silêncio e chuva caindo. Observe que nesse trecho o nosso narrador está refletindo justamente sobre o ato de escrever, sobre a escrita. Então observe que é o narrador pensando justamente sobre o que ele vai escrever, sobre a história que ele vai contar. E observem que ele apresenta essa história com começo, meio e grande finale, um final grandioso, mas melancólico também, que a gente percebe que ele coloca seguido de chuva, né? Voltando rapidinho ao nosso texto, para que a gente observe esse final, seguido de silêncio e chuva caindo. Vamos já entender isso daí, ok? Então, percebo que ele conta para a gente a história de Macabeia, e Macabeia se revela como uma crítica social. Lembrando que temos um autor que reflete em determinado momento sobre... o narrador, que reflete em determinado momento sobre a questão da escrita, e depois nos apresenta uma personagem marginalizada, a Macabeia. E Macabeia, ela é uma crítica social. Então, observem aqui o nosso texto. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões, trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiram como existiriam. Poucas se queixam e, ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esses, quem será que existe? Então percebam, gente, que nós temos aí exatamente a Macabeia sendo apresentada como nordestina, imigrante, órfã, e percebam quanto ela é descartável. E percebam que ela representa tantas outras moças também, que trabalham de forma incansável, que são exploradas, que não têm direito. Percebam aí que elas não têm direito, e ao passo que não têm direito, elas não têm do que reclamar ou com quem reclamar, certo? Então percebam que elas são exploradas ao máximo e muitas vezes descartadas, despedidas, sem direito algum, e acabam indo parar na rua. Então observem que nós vamos ter Macabeia sendo explorada de diversas formas. Ela tem um emprego, é explorada pelo patrão, ela é explorada pelos amigos, né, pelos colegas de trabalho. Será que são colegas mesmo? Colegas, né? Amigos não. Ela vai ser também explorada não, ela vai ser maltratada pelo próprio namorado. O namorado acaba desgostando dela, não gosta dela e a trata muito mal. E aí nós vamos ter Macabeia ali buscando uma cartomante, de repente uma saída para aquela situação dela, certo? E aí, claro, ela vai encontrar uma cartomante que vai nos fazer lembrar muito das obras de Machado de Assis, lá da cartomante. E essa cartomante irá dizer algumas palavras, irá revelar o futuro de Macabeia, né? Entre muitas aspas. E perceba que diante das palavras da cartomante, nós vamos ter uma personagem que vai ter um momento de epifania. Então vamos entender isso melhor? Vamos assistir aí o momento em que Macabeia consulta uma cartomante, a Madama Carlota. Com vocês o vídeo. Macabeia, tenho grandes notícias para lhe dar. Preste atenção, minha flor, porque é de maior importância o que vou lhe dizer. É coisa muito séria e muito alegre. Sua vida vai mudar completamente. E digo mais, vai mudar a partir do momento em que você sair da minha casa. Você vai se sentir outra. Fique sabendo, minha florzinha, que até o seu namorado vai voltar e propor casamento. Ele está arrependido. E seu chefe vai lhe avisar que pensou melhor e não vai mais lhe despedir. Macabeia nunca tinha tido coragem de ter esperança, mas agora ouvia a madama como se ouvisse uma trombeta vinda dos céus, enquanto suportava uma forte taquicardia. Madama tinha razão. Jesus, enfim, prestava atenção nela. Seus olhos estavam arregalados,
por uma súbita voracidade pelo futuro. E eu também estou com esperança, enfim. E tem mais. Um dinheiro grande vai entrar pela porta dentro em horas da noite, trazido por um homem estrangeiro. Você conhece algum homem estrangeiro? Não, senhora. Pois vai conhecer. Ele é alourado e tem olhos azuis, ou verdes, ou castanhos, ou pretos. E se não fosse porque você gosta do seu ex-namorado, esse gringo ia namorar você. Não. Agora estou vendo outra coisa. E apesar de não ver muito claro, estou também ouvindo a voz do meu guia. Esse estrangeiro parece se chamar Hans. E ele é quem vai se casar com você. Ele tem muito dinheiro. Todos os gringos são ricos. Se não me engano, e nunca me engano, ele vai dar muito amor. E você, minha enjeitadinha, vai se vestir com veludo e cetim e até casaco de pele vai ganhar. Macabea começou a tremelicar toda por causa do lado penoso que há na excessiva felicidade. Só lhe ocorreu dizer: Mas casaco de pele não precisa no calor do rio. Pois vai ter só para se enfeitar. E agora vou lhe dar um feitiço que você deve guardar dentro deste sutiã que quase não tem seio, coitada, bem em contato com a pele. Você não tem gosto, mas vai engordar e vai ganhar corpo. Enquanto você não engordar, ponha dentro do sutiã chumaço de algodão para fingir que tem. Olha, minha queridinha, esse feitiço também sou obrigada por Jesus a lhe cobrar. Porque todo o dinheiro que eu recebo das cartas, eu dou para um asilo de crianças. Mas se não puder, não pague. Só venha pagar quando tudo acontecer. Não, eu lhe pago. A senhora acertou tudo. A senhora é... Estava meio bêbada. Não sabia o que pensava. Parecia que lhe tinham dado um forte cascudo na cabeça de ralos cabelos. Sentia-se tão desorientada como se lhe tivesse acontecido uma infidelidade. Sobretudo, estava conhecendo pela primeira vez o que os outros chamavam de paixão. Estava apaixonada por Hans. Observem que a cartomante se apresenta ali como uma pessoa que revela para Macabeia o seu futuro, e Macabeia de repente percebe que não era feliz, que o futuro dela será feliz quando ela conhecer o Hans, quando ela melhorar de vida, quando ela ganhar dinheiro, e ali ela tem um momento de epifania dela, em que ela não está feliz. E observem como essa epifania é manifestada no texto. Vamos à leitura dele. Epifania. Num súbito ímpeto, explosão, de vivo impulso Macabea, entre feroz e desajeitada, deu um estalado beijo no rosto da madama e sentiu de novo que sua vida já estava melhorando ali mesmo. Madama Carlota havia acertado tudo. Macabea estava espantada. Só então vira que sua vida era uma miséria. Teve vontade de chorar ao ver seu lado oposto. Ela que, como disse, até então se julgava feliz. Saiu da casa da cartomante aos tropeços e parou no beco escurecido pelo crepúsculo. Macabea ficou um pouco aturdida, sem saber se atravessaria a rua, pois sua vida já estava mudada. E mudada por palavras. Desde Moisés, se sabe que a palavra é divina. Até para atravessar a rua, ela já era outra pessoa, uma pessoa grávida de futuro. Sentia em si uma esperança tão violenta como jamais sentira tamanho desespero. Se ela não era mais ela mesma, isso significava uma perda que valia por um ganho. Assim como havia sentença de morte, a cartomante lhe decretara a sentença de vida. Tudo de repente era muito
e tão amplo que ela sentiu vontade de chorar. Mas não chorou. Seus olhos faiscavam como o sol que morria. Então, ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua, o destino, explosão, sussurrou veloz e guloso: "É agora, é já, chegou a minha vez." E enorme como um transatlântico, o Mercedes amarelo pegou-a. Macabea, ao cair, ainda teve tempo de ver, antes que o carro fugisse, que já começavam a ser cumpridas as predições de Madama Carlota, pois o carro era de alto luxo. Sua queda não era nada, pensou ela, apenas um empurrão. Batera com a cabeça na quina da calçada e ficara caída, a cara mansamente voltada para a sarjeta, e da cabeça um fio de sangue inesperadamente vermelho e rico. O que queria dizer que, apesar de tudo, ela pertencia a uma resistente raça anã, teimosa que um dia vai talvez reivindicar o direito ao grito. Então percebam, gente, que Macabeia, por meio das palavras enganosas da Madama Carlota, percebeu a sua condição, percebeu que não era feliz, percebeu que era explorada e teve um momento de esperança, de um futuro melhor. E percebam que esse momento de esperança, de futuro, que veio por meio dessa epifania, em que ela teve a percepção da sua condição, tem o final trágico. Macabeia acaba sendo atropelada por um carro, por uma Mercedes. E observem que ela tem ali o seu fim ao cair, né? Ela percebe que o carro é de alto luxo e tudo mais, mas ela acaba perdendo a vida. E aí nós temos o grande finale, né, com silêncio e chuva, que o narrador mencionou lá no início, ok? E percebe que o final também é muito forte. Macabeia pertence a uma raça anã, uma raça pequena, um grupo pequeno, certo? Mas que um dia ainda irá reivindicar pelos seus direitos. Então perceba que o texto fecha com uma crítica muito forte. E essa é a Clarice Lispector, que produziu obras como A Hora da Estrela e personagens como Macabeia. Certo, gente? Dito tudo isso, finalizamos a nossa aula aqui.